você que acompanha o Bênção da Manhã, né? Você que passa por tantas situações, exames, você pede para a gente rezar pela sua saúde e a gente vai percebendo que os certos assuntos a gente precisa trazer para o Bênção. Principalmente quando a gente vai falar de algum exame que deixa a gente um pouco mais receoso, né? E quando tem alguns exames que deixam a gente com muito medo, principalmente quando eles são solicitados pelos médicos, porque é muito importante. Hoje, nós queremos desmistificar para você em casa o exame da endoscopia, que é um exame para ajudar a diagnosticar doenças do nosso sistema digestivo. Para esclarecer essa dúvida, hoje, gente, eu vou receber uma grande amiga, ela que eu sempre quis que estivesse aqui com a gente. Ela já esteve aí do outro lado acompanhando a gente, hoje ela está aqui pertinho, é a médica, ela que cuida de todos nós aqui do Santuário Nacional, de você devoto, que vem aqui para o Santuário Nacional, doutora Sula, seja muito bem-vinda. Bom dia, Dani, obrigada a todos do programa e obrigada a você por me receber. Eu amo esse programa, faz parte da minha vida. Faz, né? É uma honra estar aqui. Conta rapidinho pro pessoal, como que foi que você conheceu o Bênção da Manhã? Na verdade, na época da minha residência, que quando a gente faz a residência para se especializar nas outras áreas da medicina, eu passei um tempo fora daqui, de Aparecida, da minha casa, e eu fui morar na capital, no Rio de Janeiro, e nesse tempo eu fiquei um pouco sozinha, porque a gente precisa mudar para estudar e se dedicar àquilo. E toda manhã, logo quando eu acordava, eu já colocava na TV Aparecida. Porque o programa de vocês, eu não posso chorar, pessoal, o programa de vocês me dava um pouco de conforto, me trazia um pouco de conforto no coração do que é a minha casa. E vocês me acompanharam o tempo todo. Que lindo. Eu lembro que eu te falei isso e eu sempre me emociono, porque traz uma alegria de estar em casa, como se eu estivesse em casa com meus amigos. E isso é muito bom para quem está num momento difícil. E hoje você veio embora, hoje está nessa maravilha, gente, ela está gestando o Heitor. Quantas semanas? Amanhã vai fazer 31 semanas. 31 semanas. Já tá grandão. Tá grandão. Esposa do doutor João está aqui com a gente hoje então, para falar sobre endoscopia. Que história bonita. Parabéns pela história, pela história de vida. Muito obrigada. Muito bom ter você aqui. E esse exame, né? Todo mundo fala, eu vou fazer endoscopia. Quando você chega num ambiente que você vai fazer endoscopia, é muito comum as pessoas falarem assim, a endoscopia é muito bom, porque eles dão um remedinho, você não enxerga nada. Eu e o Padre Camilo já conversamos bastante sobre esse assunto. Você não enxerga nada, daqui a pouco quando você já vê, já foi. E tem uma tensão muito grande, porque cada um tem uma experiência e rola mesmo umas coisas um pouco diferentes, né? Doutor, o que é a endoscopia digestiva? Como você introduziu no início, a endoscopia é um exame de imagem que ele me possibilita que eu avalie o trato digestivo superior. O trato digestivo superior, basicamente, é a parte do esôfago, o estômago e o início do intestino delgado. Eu consigo ver através de uma câmera no aparelho, que ele está na extremidade do aparelho, e em tempo real eu vejo tudo que está acontecendo ali, principalmente quando tem uma queixa, eu consigo identificar. Ele também é hoje um procedimento que aqui no nosso país, graças a Deus, e no mundo, a gente possibilita fazer algumas terapias através da endoscopia. Então, hoje, a gente consegue evitar grandes sangramentos. Por exemplo, uma úlcera, que é muito comum a gente ouvir falar, do estômago, que sangra, eu posso fazer uma terapia ali. Algumas pessoas apresentam, por exemplo, varizes esofágicas, e ali também eu consigo fazer terapias. O que são essas terapias? Como funciona? As terapias eu consigo fazer através do próprio aparelho. Existe um treinamento para isso, né? É um tempo de treinamento quando se faz o estudo na endoscopia digestiva. E eu consigo conter, por exemplo, eu consigo evitar que esse paciente faça um procedimento mais invasivo, como uma cirurgia, por exemplo. Que ótimo! E é um procedimento rápido, com menos custos, e o paciente ele tem uma recuperação muito melhor no pela caso, endoscopia. Então, de uma úlcera, varizes. No caso de uma varizes, por exemplo, outra indicação que a gente pode ter na endoscopia digestiva são pacientes que estão vomitando, que estão sentindo dores gástricas, pacientes que têm uma anemia inespecífica, e aí eu consigo identificar ali se isso tem a ver com o trato digestivo.
ou se pode ser por algumas outras alterações. Uma coisa importante é que a endoscopia permite que a gente também colha as chamadas biópsias, que são pequenos fragmentos de tecido do trato digestivo, por exemplo, que eu consigo remover através da endoscopia e encaminhar para o patologista e para o laboratório avaliar do que se trata, se é só uma inflamação, se é, por exemplo, uma bactéria, ou se pode ter ali, além de bactéria, células que são malignas. Ah, sim. Por isso que é importante, né? Tem mais, às vezes as pessoas não apresentam dores, nem motivos assim, e mesmo assim é solicitado o exame? Existe, as pessoas que não têm queixas, não têm sintomas digestivos, de uma certa forma, existe um encaminhamento que se faz para endoscopia a partir dos 40 anos de idade. Porque é importante que a gente faça também prevenção de doenças futuras do trato digestivo ou doenças sistêmicas, que é do corpo, que pode refletir no trato digestivo. Então, ali você pode também detectar alguma outra afecção, outra doença que esteja no corpo também. Deve ter muita gente hoje aí com o exame já agendado para hoje, né? Falar, liguei na hora certa, doutora Sula está lá falando sobre um exame que todo mundo fica pensando, né? A endoscopia. E como é feito o preparo? O preparo, basicamente, assim, é super importante isso, Dani, porque o médico, na hora de fazer a endoscopia, ele precisa que o estômago esteja limpinho. Não pode ter nenhum resíduo alimentar ali. Então, é importante que o paciente faça, sim, corretamente o jejum, pelo menos de 8 horas, tanto de sólido quanto de líquido. Outro ponto importante do jejum que é feito é porque quando a pessoa faz esse exame, ela toma uma sedação. E quando ele toma sedação, a gente aplica a sedação, o paciente relaxa toda essa região da musculatura, ele deita, e se tiver algum conteúdo dentro do trato gastrointestinal, no estômago, pode retornar e ser perigoso para a pessoa. Nem água pode? Nem água pode. Isso é importante porque muitos chegam e falam, nossa, eu esqueci, eu acabei de tomar um copo de água agora. E isso pode acabar levando à suspensão do exame, E se a pessoa toma algum medicamento? Os medicamentos, ele é bem orientado. Tá. Existem até alguns medicamentos que ele não pode fazer pela manhã, vamos supor que ele faça o exame pela manhã. Então, existem alguns medicamentos que o médico, quando solicita esse exame, já pede para ele não tomar. Por exemplo, pacientes diabéticos, ele vai tomar o remédio e vai estar em jejum por conta do exame. Então, pode cair muita glicemia e a gente contraindica fazer o uso da medicação. Ou pacientes também que eles alteram a coagulação. Eu posso, muitas vezes, fazer uma biópsia ali do estômago e ele sangrar um pouco mais. Então, a gente também tem cautela com os anticoagulantes. Então, os medicamentos podem ser administrados mais cedo possível e a gente administrar o horário do exame com o uso da medicação. Ah, que ótimo, porque a pessoa já fica muito tensa, né? Sim, fica. A pessoa fica muito tensa. E é preciso estar acompanhada? Sim, fundamental. É fundamental que a pessoa esteja acompanhada, porque ela precisa que alguém leve ela embora depois do exame por conta dessa sedação. Então, assim, de forma alguma, fazer algo que seja com muita atenção. Por exemplo, dirigir jamais nesse dia. Às vezes a pessoa fala, não, doutor, eu vou conseguir. Eu falei, de jeito nenhum. Eu tô me sentindo bem, já estou me sentindo bem. Nossa. Às vezes alguém termina o exame e fala, nossa, eu tô super bem. Eles tentam levantar e quase caem. E aí eu falo, não, deixa o seu acompanhante aqui do lado, você dá um auxílio para ele, porque senão é perigoso. De forma alguma pode dirigir ou fazer alguma coisa mais específica que existe atenção. Esse relaxamento a partir dessa medicação que toma para o exame, o paciente, ele dorme, é um relaxamento, o que é isso? Isso difere das pessoas, porque cada um reage a uma medicação sedativa de forma diferente. Então, assim, algumas pessoas, só com o mínimo, a gente faz um cálculo de dose para sedação X, básico, que é padrão, geralmente, para a maioria das pessoas. Isso difere para crianças, tá? A gente não está falando de criança, só adulto. E aí, dentro dessa sedação, a gente vai vendo. Muitas vezes o paciente ele já fica super sedado no tempo todo do exame, só com o mínimo de sedação, e alguns precisam um pouco mais. Tem gente que resiste? Tem pacientes que resistem. E tem alguns pacientes que são um grupo restrito de pacientes com indicação já prévia, que
porque são pacientes que a gente deve também, além de fazer sedação, a gente ter um ambiente específico para poder levá-los para fazer o exame, que seria no centro cirúrgico e também com um anestesista do lado, junto comigo, fazendo esse exame, porque são pacientes de maior risco. Ah, sim. E tem contraindicação? Dani, tem. São poucas as contraindicações, porque é um exame muito tranquilo de se fazer. Sim. Mas aqueles pacientes que eu suspeito que tem alguma perfuração, que seja na emergência, alguma perfuração do trato digestivo, por exemplo, ou, por exemplo, as gestantes, contraindica, porque no ato do exame eu acabo insuflando o ar dentro do trato digestivo para eu conseguir enxergar. Então, isso também pode aumentar a pressão abdominal e para gestantes é contraindicado. Certo. Mas é um exame que as pessoas não precisam temer, né? Imagina, de forma alguma. Eu acho importante a informação que a gente está trazendo hoje aqui, porque realmente desmistifica o exame e eu vejo que muitas pessoas chegam com uma tensão na hora do exame. E, na verdade, não é nada disso. Depois, quando termina, elas já falam assim, nossa, já acabou, doutora? Eu nem vi nada. Gostoso, né? Eu nem vi nada. Eles saem e fica todo mundo amigo, porque fica ótimo depois do exame. Sim, sim. Então, a gente precisa mesmo tirar esse medo. Algumas pessoas têm o medo do exame, chegam apreensivos. Eu falo, vamos respirar fundo, vamos pensar em coisa boa, porque é muito tranquilo. Daqui a pouco você já está em casa. Quanto mais tranquilo você ficar, melhor vai ser para nós dois. É verdade. E aí já tem um diagnóstico, né? Às vezes é uma coisa bem simples, um tratamento simples e ajuda muito, e seja qual for, né, o diagnóstico, isso é o que vai determinar o tratamento, né? Sim, isso vai determinar. E aí dali pra frente, ele vai receber o laudo, vai receber de repente o laudo também do fragmento que na maioria das vezes é colhido, e o médico que solicitou esse exame vai continuar acompanhando ele. Mas ali após o exame é importante que ele também seja orientado de como que foi, principalmente assim, caso apareça alguma coisa que não seja tão benigna assim, né? Vamos supor, os tumores hoje a gente consegue diagnosticar muito bem pela endoscopia, eu acho importante que esse paciente já esteja ciente do que foi visto no exame. Maravilha, gente, maravilha, aprendendo para a gente saber lidar. Vocês sabem, né, que essa é a minha frase que eu acho que é para tudo. Quando a gente conhece, a gente tem muito medo do desconhecido, né? A gente teme, fica com medo, fica tenso, faz aquele drama. Às vezes, já não vou fazer mais nada essa semana porque eu vou fazer endoscopia. Bem, não é bem assim. A gente aprendeu com a doutora Sula que é algo que é preciso, mas é tranquilo, né? É sim. Doutora, muito obrigada. Foi ótimo. Eu que agradeço. A presença e a presença do Heitor, né? Eu que agradeço.